Voltando então agora na nossa cozinha, né? Ó, vale a pena quem tiver criança aí, chamar a criança para assistir, ou depois então até fazer aqui o que a gente vai ensinar para vocês, né? Porque vale a pena uma alimentação aí saudável, um lanchinho bem saudável, mas não só para criança, tá? Olha, não tem nada a ver com isso, gente, só apresentadora do programa, né? Mas eu estou recebendo aqui com muito carinho a Ana Paula Charo, lá da Cozinha Mais Saudável, e Valéria Costa, nutricionista também, para bater um papinho aqui com a gente, porque ela falou para mim de um tal de um bolo verde, que aí ela em casa chama de bolo do Hulk. Aí a criança come, não é isso, Ana Paula? Prazer isso. Vocês duas novamente. Obrigada, Nina, pelo convite. Boa noite. Mais fácil fazer a criança comer quando tem um nomezinho assim, né, de um personagem, verdade. Aí ele vai e come. E como é que é teu filho? Ele come mesmo? Come mesmo. Come o bolo verde? Come e gosta? Gosta. Ainda mais quando tem um chocolatinho por cima, aí... Já vai, né? Já tranquilinho, sem problema nenhum, né? Agora, queria perguntar para a Valéria, assim, você deve ter esse problema também aí no seu trabalho, né? De mãe desesperada porque o filho não come ou só come besteira. E aí eu não vou nem falar os nomes das besteiras aqui, mas geralmente vem nos pacotinhos que você abre, né? Come o dia inteiro, tem recheio, pode não ter recheio, pode ser doce, pode ser salgado, direto. Pois é. Primeiro, boa tarde ou boa noite, eu já nem sei mais. Mas isso é muito comum. Vício alimentar é a coisa que mais existe no consultório. A gente precisa realmente fazer um trabalho de convencimento, não só do adulto, né, que dá a alimentação para a criança, mas também para a criança, né? Eu costumo dizer que toda criança desafia um pouco os pais. Se ela bate o pé e você acaba deixando a coisa acontecer, a criança vai repetir isso por várias vezes. Então, de uma forma saudável, você inventar uma história lúdica, né? Dizer que é um bolo do Hulk, ou um bolo da princesa, um sanduíche, né, de alguma coisa assim, para chamar a atenção da criança. Isso facilita bastante. E vocês vão ver que não é ruim. Aí, é gostoso. Pois é, ele está aqui, já tem um aqui pronto, que a Ana Paula já trouxe pra gente, mas a gente vai ensinar para vocês como é que faz. Ele tá lindo aqui, eu até perguntei, tem certeza que esse bolo é verde? Você vai rachar minha cara aqui, se abrir ele é marrom. Não, ele é verde mesmo, tá dando até para ver aqui um pedacinho dele aqui embaixo, né, um bolo feito com couve, mas que dá para colocar um chocolatezinho aqui para dar uma quebrada também, ficar até mais atrativo para que a criança queira comer esse bolo, né? Esse na cobertura a gente tem um segredo, a gente vai contar. Eu gosto que conte segredo mesmo, né? É um chocolate numa versão mais saudável. Mas, Valéria, uma pergunta que eu queria te fazer, até como mãe mesmo, quando a criança, por exemplo, você fala, vamos comer um bolinho, mas esse bolo tá verde por quê? Ele é de quê? A gente fala ou não fala? Porque você fala couve, não gosto de couve. Então, a orientação que a gente faz é sempre dizer a verdade para a criança, né? Porque ela cresce sendo enganada e existe até um documentário, depois é interessante, vou até falar o nome, que é interessante para todo mundo assistir, é Muito Além do Peso o nome do documentário. E ele mostra exatamente isso, a criança pega um chuchu, aí a gente pergunta, o que é isso? Aí ela fica, é um pepino? Não sei o que é. Então, são coisas assim, pequenas, que a gente pode, de repente, até omitir a informação no início, mas quando você percebe que a criança vai se acostumando, vai gostando daquilo, a gente precisa mostrar, sim, o que é, precisa que ela conheça a textura, precisa saber como é o vegetal, como é a fruta, como é o legume. A recomendação é sempre essa. Agora, vale a pena a gente também dizer para o pessoal de casa que não adianta nada você querer servir uma alimentação saudável para o seu filho, querer que ele coma uns lanchinhos saudáveis e tal, se você não faz dessa alimentação, né? Aí fica muito complicado. Por que meu pai está comendo... Quase que eu falei o nome do biscoito. Aquele biscoito ruim e eu não posso comer. Então, vale a pena também a família parar para pensar nisso, né? Tem que comer bem todo mundo junto. Todo mundo. E eu acho que também vale a pena a participação da criança desde o momento da compra e até o preparo.
né? Maravilhoso levar uma criança. Eu lembro que eu botava minhas filhas no carrinho de compra, assim, pequenininha, e elas iam assim no hortifruti, com a mão assim, e eu ainda chegava o carrinho para perto, que ia deixar pegar mesmo, quer botar na boca, bota, não tem problema, justamente para começar a se acostumar. Exatamente. A gente faz isso com o Miguel. A gente leva ele no hortifruti e aí ele bota a bolsinha para ele e ele vai colocando. Filho, é esse. E ele sabe o nome das frutas, dos legumes. Tudo. É. Bacana, quer dizer, ele já não torce tanto o nariz assim quando vai comer, né? Mais ou menos, Mas né? é difícil, né? Mais ou menos. A gente dá pena. uma enganadinha, mas assim, de um modo geral, ele come super bem. Então a gente tem que estar sempre orientando e falando, né, e mostrando. E a criança também participando do processo, né, de fabricação daquela comida, ajuda também. Fazer junto, Isso, né? fazer junto. E a comida sendo um pouco mais atrativa, não sendo aquele monte de coisa misturada, tudo separadinho. Acho que isso... Porque a criança também tem o paladar. Como a gente também não gosta de determinada coisa, a criança também, né, tem suas exigências. Mas vamos combinar que a guerra é muito... como é que se diz? É uma guerra assim, muito desleal. Quando a gente liga a televisão e o biscoitinho tem uma carinha dançando, né? O que não vale por um bifinho coisa nenhuma, tá lá também dançando, sai explosãozinha dele. Enfim, as propagandas também, eu costumo dizer que são nossas inimigas mães. Exatamente. Né? Seria tão bom se as frutinhas, as verdurinhas também dançassem, fizessem barulhinho, né? Fizessem aí uma carinha, sorrindo, né? Para dar essa ajuda para a gente. Eu acho que a indústria alimentícia também peca um pouquinho, né? Sim, isso é uma luta que a gente trava há anos e aos poucos, né? A gente tem conseguido alguns resultados. De fato, a indústria alimentícia hoje em dia foi proibida, não é a palavra certa, mas a gente está brecando um pouco mais essa influência, né, para o mercado das crianças. As embalagens hoje em dia elas não podem ser tão coloridas, com tantos personagens para chamar a atenção. E aos pouquinhos a gente está conseguindo. Um adendo importante que você falou assim, é uma guerra, né, desleal, porque de fato tudo que causa vício são as três grandes coisas: sal, açúcar e gordura, né? Tudo que gera vício alimentar é muito mais gostoso do que uma fruta, do que um legume, do que uma folha. Então, a gente precisa se reinventar e continuar oferecendo. Eu costumo dizer muito isso. Existe um estudo que você precisa apresentar em diferentes situações, em média, 10 vezes o mesmo alimento para a criança, até ela acostumar com o sabor. Com o sabor. Nossa, gente, tem que ser guerreiro ali, porque... Tem criança que, né, empaca ali, não vai. E outra coisa que é importante também a gente se atentar, é lógico, a gente precisa estimular o consumo de tudo que é saudável. Só que existe também o gosto, né? Eu, por exemplo, não como jiló e nada Também me faz comer jiló. Ai, bate aqui. Também não dá. Não, já tentei. Não Nada dá. me faz comer jiló. Então, assim, às vezes é o gosto da criança, só que a gente precisa persistir o máximo de Pra ter vezes certeza. até a gente conseguir ter certeza que aquilo ali é o gosto dela. Eu costumo dizer que você dizer que não gosta de mais ou menos umas 3 coisas que são saudáveis é normal. Você Passou tem como de substituir, 3, né? alguma coisa está errada. Porque essas 3 coisas é questão de gosto. A gente consegue substituir por outros itens. Só que passou de 3 itens, já está alguma coisa errada. E às vezes também é até a maneira de você preparar. Porque, por exemplo, eu não gostava de batata baroa de jeito nenhum. Um belo dia o chefe Felipe fez aqui, a base era um purê de batata baroa, acho que ele fez um peixe com um broto. Aí eu falei, caraca, como é que eu vou provar isso, né? Eu não gosto de batata baroa, mas tem que provar, né? Faz parte do trabalho. E quando eu provei, estava uma delícia, quer dizer... É que ela ainda não provou o nosso creme de batata baroa com alho poró. É ela verdade. vai precisar Maravilhoso. conhecer. Mas agora eu gosto de batata caso baroa, foi mas assim a com forma berinjela. de fazer. Exato. Eu detestava Berinjela eu berinjela. Até o dia que eu provei ela grelhada. Eu só como assim. E eu costumo falar, gente, a forma que você come não me Não interessa. interessa, Eu quero é que você coma. Desde que não seja frito, tá tudo certo. É, muito bacana. Mas a gente vai batendo mais esse papinho aqui, só que eu preciso que você me diga aqui, quem quiser fazer esse bolo em casa, o que precisa, né? Couve, óbvio, né? Que eu já vi aqui, mas pode ser outra coisa, né? Pode sim. A gente pode substituir a couve pelo agrião, pelo espinafre, qualquer verdura. Agrião? Agrião. Porque o agrião, ele tem um... Um gostinho, Né? Fica um pouco
com o Residual, sabor do agrião. Mas, se não for problema da criança já estiver acostumada, não tem problema. Mas o espinafre e a couve não dá gosto nenhum, é só agregar mesmo o valor nutricional. Bacana. E também pode colocar, eu faço lá em casa um bolo de chocolate onde eu coloco a abobrinha dentro e não dá para perceber nada. Abobrinha dentro do bolo de chocolate? Dentro do bolo de chocolate. Olha, que delícia. E não pega o gosto e você nem percebe que tem. E aí Mas você vai comendo e está já... comendo. Então são formas de você apresentar aquele alimento para a criança e fazer com que ela coma sem dar gosto ou qualquer outro tipo de coisa, né? Bacana. Então fica bem legal. Então esse bolo aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar. Esse caso aqui, eu fiz um bolo sem glúten e sem lactose, tá? Tá. Então, uma pessoa que está em casa que não tem restrição pode estar comendo, fazendo com farinha de trigo normal. Tá? Melhor farinha de arroz, né? A gente fez com farinha de arroz, mas... Melhor, gente. Vamos parar com essa história de farinha de trigo, refinado. Ó, já falei que é refinado 2 vezes finado, né? Isso aí. Não serve pra nada, não é, doutora? Não, é verdade, não serve pra nada. Então- Refinado, joga então fora. troca No e vamos de máximo, farinha a gente de troca arroz. por uma farinha de trigo Integral, integral para pode quem está ser. iniciando o processo de desmame dos refinados, né, que a gente chama assim. Bacana. Então aqui farinha de arroz. Isso. Óleo de girassol, açúcar demerara, fermento, ovo e couve. Tá, o fermento aqui não tem problema nenhum. Dá pra você... O fermento aquele branquinho, né? Aquele Isso, pozinho branquinho. isso. Eu costumo usar o pó royal, que eu acho que ele não tem glúten, não é isso? Agora você me Eu pegou. acho que o Royal não tem. Eu fiz um curso de culinária uma vez e a médica falou que o pó Royal ele não tem o glúten, dá para você usar. Agora eles são tranquilamente. obrigados a dizer isso no rótulo, a né? gente Então tem que facilita ficar bastante o lendo trabalho, mas um tem que ter o pouquinho. trabalho de ler. Um pouquinho, né? Então, olha só, eu vou chamar um intervalinho comercial, mas aí você já sabe, você já pega um papel, uma caneta aí, você já sabe que a gente vai usar aqui. A gente não, Ana Paula, tá, gente? Não vou fazer nada que eu só vou provar. Farinha de arroz, que você pode substituir aí a sua farinha de trigo, que não presta para nada, nutricionalmente falando, tá? Quem quiser continuar comendo cola, já botou farinha de trigo com água para você ver o que acontece? Vai colar a pipa do seu filho, vai colar, beleza. Óleo de girassol, que o de girassol é o melhor, o açúcar demerara, que também é um dos melhores, né? Ia falar por royal, olha, o fermento, os ovos, se possível, orgânicos, o ovinho caipira, que a gente já falou deles aqui, e um verdinho aqui, que você pode usar couve, agrião ou espinafre. E na volta a gente vai falar desses verdinhos aqui, o valor nutricional para agregar aqui no seu bolo do Hulk, tá bom? Então eu vou rapidinho para o intervalo comercial e já volto. Tô te esperando aqui.